Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Arena Ambiental. Hoje vai ter um tema muito legal, um tema que é muito pedido, que a gente vai falar sobre ensaio gravimétrico em aterro sanitário. A convidada de hoje é a doutora Dilcele Soares Moura, é especialista em química e especialista em ensaios gravimétricos. A doutora Dilcele é proprietária da DSM Consultoria em Qualidade Ambiental e depois a gente vai colocar aqui o site dela para quem tiver interesse em conhecer mais do trabalho dela. Então, voltando aqui, para começar, né, doutora Dilcele, o que é ensaio gravimétrico em aterro sanitário? Olá, tudo bem, Bruno? Bom, primeiramente agradecer esse convite aqui, né? É um prazer estar aqui falando e espero hoje contribuir um pouco aqui para os interessados no tema, né? Então, falando o que que é o ensaio gravimétrico? O ensaio gravimétrico é um estudo que nós realizamos dentro do aterro ou uma instalação adjacente, em que serão avaliados os componentes existentes num resíduo sólido urbano, que é a maior caso dos estudos, mas também pode ser realizado em outros tipos de resíduo, por exemplo, um resíduo específico de um aterro que trabalha com resíduos industriais, né? O foco aqui dentro do resíduo sólido urbano, o objetivo é identificar os componentes que existem, então, por exemplo, matéria orgânica, plásticos, metais, e, através dessa quantificação, que é feita com um planejamento amostral, com setores, com indicadores importantes para a cidade ou para o aterro específico, nós conseguimos obter um perfil do resíduo que está sendo descarregado nesse aterro. Doutora Dilcele, eu sou uma pessoa que sou da área de resíduos, né? Então a gente conhece um pouco de aterro e a gente ouve muitos dos engenheiros falarem sobre o volume, né? Agora, especificamente, por que, que a gente precisa olhar para a gravimetria ali do aterro, dos resíduos que estão entrando nesse aterro? Então, a gravimetria, ela vai trazer aí indicadores importantes para fazer uma gestão do aterro, né. Eu falo aqui mais do foco de como química, como quem faz o planejamento do ensaio, execução do ensaio, mas a gente vê que esse dado, quando está lá na mão do engenheiro que é responsável pelo aterro, ele vai trabalhar com os dados que ele vai ter ali de matéria orgânica, isso ele vai relacionar com a umidade que tem no na matéria orgânica, ele vai ter o percentual aí de rejeitos, resíduos de pilha que de repente ele não queria isso no aterro, e isso pode gerar lá um percentual de metais e outros componentes. Então, resumidamente é isto, né, através desses dados ele consegue ter uma projeção de tempo do aterro e um perfil do resíduo que ele está recebendo. E é lógico, quando a gente planeja esse estudo, tem vários fatores que acabam sendo importante nessa avaliação, né. Então eu vou estar avaliando épocas de sazonalidade de clima, sazonalidades da área, então eu tenho aí épocas que tem mais festivas, então o perfil do resíduo muda. Então tudo isto ajuda no planejamento a longo tempo, da gestão do aterro. Agora, pensando no ensaio, de forma prática, né? Você pode falar para a gente o processo, como que ele funciona, desde a hora da coleta do resíduo até a triagem, como que funciona? A gente pesa esse resíduo, você consegue nos explicar esse processo? Opa, vamos lá, vou tentar ser bem didática aqui com vocês, né. Então, pra quando a gente pensa em fazer um estudo gravimétrico, seja lá de um aterro específico que recebe vários municípios, ou vamos pensar num aterro menor que recebe um município só, né. O importante é o planejamento desse estudo, é daí que se parte em elaborar o plano de amostragem. Então, lá no plano a gente tem que pensar, qual o tamanho, né, do município que eu estou recebendo, então, para definir que rotas de caminho que eu estou avaliando, se eu estou avaliando só o resíduo sólido urbano, se eu estou pegando uma região industrial, ou se tem uma região agrícola também. Então, partindo que esse planejamento já foi feito, eu já sei tudo que está envolvendo ali naqueles
perfil de estudo, vamos lá para a prática, como que eu executo isso, né? Então, lá no aterro, geralmente a gente faz isso no aterro, né? Por quê? Porque depois de fazer o estudo, o resíduo já está no local que ele vai ficar para o seu descarte definitivo, né? E já é um local que já tem as licenças ambientais adequadas para que possamos executar a triagem e o monitoramento dos componentes, né? Então, quando recebe esse resíduo lá no aterro, geralmente você recebe de um caminhão compactador, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quarteamento dessa amostra, né? Então, aqui no Brasil, a gente usa a NBR 10.007 como referência, né? Que traz aí como você faz um quarteamento de amostra. Feito esse quarteamento da amostra, para que que ele serve? Para nós conseguirmos pegar um caminhão lá de 10 toneladas e chegar num representativo percentual dessas 10 toneladas, em que de fato a gente vai separar componente por componente. Então, geralmente, vamos pensar aí de 10 toneladas, eu vou chegar no representativo de 400 quilos, né? Desses 400 quilos, nós temos, a minha empresa trabalha com uma mesa de triagem específica, em que nós vamos separar componente por componente. Então, cada casca de laranja que a gente encontrar lá, cada saco plástico que a gente encontrar, a gente vai separar com as características que serão analisadas. Então, pesamos esse montante inicial, vamos por lá os 400 quilos, separamos componente por componente e depois pesamos novamente lá no final. Então, através disso, por isso que se chama ensaio gravimétrico, porque a gente faz pesagens, pesamos o início, o montante misturado e pesamos depois as porções individuais de cada um dos componentes identificados. Então, esse é o estudo gravimétrico, em que a gente fala aí de um resíduo sólido urbano, que é o mais comum, mas que também é usado no mesmo contexto quando a gente vai fazer um resíduo mais específico aí, que seja um resíduo industrial, por exemplo. Doutora Dulcélia, eu sou da área de resíduos, né? E eu entendo quando a doutora fala em quarteamento. Mas nem todo mundo que vai assistir sabe o que é quarteamento, né? Rapidamente, você pode falar o que é quarteamento? Claro, vamos lá, vamos tentar explicar um pouquinho melhor aí do quarteamento, né? Como eu comentei, aqui no Brasil, nós utilizamos a NBR 10.007, que é uma norma de referência para nos padronizar nesse quarteamento. Então, vamos pensar que o quarteamento, o objetivo dele é obter uma amostra representativa de um montante total, né? Como eu comentei agora há pouco, vamos pensar que pegamos um caminhão de 10 toneladas e lógico, não tem como eu separar os componentes de um por um, dessas 10 toneladas. Então, o quarteamento vai me fazer obter essa amostra representativa. Como que a gente faz isso? Então, pega-se o caminhão, faz o descarregamento dele, preferencialmente numa área de piso impermeabilizado, então a gente geralmente usa um galpão aí do adentro do aterro. Descarregou esse caminhão, o caminhão pronto, já pode voltar para a rotina dele de trabalho. A gente usa geralmente uma máquina tipo retroescavadeira, escavadeira ou bobcat, em que a gente vai pegar esse montante, primeiramente homogeneizar, juntar todo ele, e depois separamos em quatro. Então, pegamos a máquina, separa metade para um lado, metade para o outro, cria duas pilhas, e dessas duas pilhas separo mais novamente duas pilhas e duas pilhas. Depois desses 4 montes, eu pego na diagonal, descarto 2 desses montes. Quer dizer, metade do meu resíduo já foi descartado. Então, essa foi a primeira etapa do quarteamento. E assim, junto novamente essas duas pilhas que ficaram e faço um novo quarteamento, separando 4 pilhas e descartando 2. Até que chegamos no montante desejado, que é em torno de 400 quilos, que a gente trabalha para ter uma representatividade aí de um caminhão de 10 toneladas, né? Isso vem aí de longos estudos que já foram feitos aqui no Brasil, começando inicialmente lá por um estudo de um engenheiro que criou esse perfil de estudo lá pela CETESB, aqui no estado de São Paulo, e basicamente é o que se usa até hoje aí, como orientativo. Doutora Dulcélia, muito obrigado por essa explicação. E eu vou deixar aqui uma dica pessoal. Essa mesma técnica é usada para caracterizar resíduos, né, quando a gente vai pensar em recolha, quando a gente vai montar uma operação de resíduos. Isso a gente faz essa técnica, né, executa essa técnica para saber que tipo de caminhão a gente pode usar, que tipo de geração de resíduos que vai ter naquela determinada região de uma cidade, num bairro. Isso é um estudo muito importante também para quem quer fazer um dimensionamento de sistema de recolha de resíduos. Agora, voltando aqui para o nosso tema, né, como que a gente pode
correlacionar a composição gravimétrica com a geração de biogás e chorume dentro de um aterro sanitário? Muito interessante isso, hein, Bruno? Então, assim, né, como a gente comentou, o objetivo do estudo gravimétrico é determinar as composições dos principais componentes do resíduo. E quando a gente faz isso, assim, na maioria dos estudos, quando se fala de resíduo sólido urbano, o perfil característico que a gente vê aqui no Brasil é um percentual muito grande de matéria orgânica, né? Se tem bastante matéria orgânica, consequentemente, vou ter chorume na decomposição e, consequentemente, também vou ter geração de biogás, né? Então, conhecer essas composições, saber o que é degradável e o que não é degradável, sabendo aí desse percentual do que é degradável, ele vai sim conseguir projetar aí a geração de chorume, a geração de biogás por essa matéria orgânica que está presente aí dentro do resíduo sólido urbano. Doutora Dulcélia, agora pensando nos resíduos que estão entrando no aterro, né? Você foi lá, executou um ensaio, né? Você provavelmente consegue caracterizar o tipo de resíduo que está entrando e os resíduos que não deveriam estar ali, né? E você, né, tem muito know-how, tem muito conhecimento. Você poderia nos dizer o tipo de resíduos que está entrando e não deveria estar chegando no aterro sanitário? Puxa, isso daí é o pulo do gato, né? Infelizmente, né, quando a gente executa um projeto, você tem lá o que se espera encontrar, né? E às vezes aparecem coisas totalmente fora desse contexto, né. Um dos resíduos e que eu encontro com uma certa frequência nos estudos gravimétricos e que não deveriam estar lá, e isso é um problema de gestão aí, às vezes do município ou até da população por falta de instrução, que acaba descartando coisa errada, a gente encontra resíduos de serviço de saúde, né. Então encontramos acessos, eh, tudo que se imaginar aí da parte de serviço de saúde. Principalmente quando a gente vê aquele perfil de que fez, sei lá, uma tatuagem, alguma coisa, tirou um sangue em casa, alguma coisa assim. Esse é um dos principais problemas que eu vejo, né? E isso é importante para o aterro, porque às vezes ele sabe o que ele tem que receber, ele sabe que ele não deve receber. E se está chegando, então ele vai ter que ter essa gestão aí com os envolvidos dentro do município para resolver esse problema, principalmente nesse caso de resíduo de serviço de saúde. A gente vê outras coisas também, né? Então, a gente vê, às vezes, um descarte e fora do contexto, uma proporção muito maior, por exemplo, de podas de árvore dentro de um resíduo sólido urbano, que não era para estar lá. Às vezes a gente vê pneu, né? Às vezes vê resíduo de construção civil. Esses aí são os que a gente acaba encontrando com uma maior frequência. A gente vê também, né, que também não deveria estar lá, às vezes, resíduos químicos, principalmente voltado aí a medicamentos, e às vezes tinta, alguma coisa assim, tá? Esses aí são os que, comumente, né, ou um ou outro estudo, sempre eu estou encontrando um desses que eu falei aí que não deveriam estar lá e que acabam aparecendo nos estudos. Doutora Dulcélia, eu acho que você já respondeu a minha pergunta, né? Mas é uma dúvida, porque o aterro em si, né? Toda a operação de aterro, ele acaba por gerar o chorume, ou em alguns termos, o lixiviado, né? Esse chorume é provindo da degradação dos resíduos e depois ele é tratado. Qual o resíduo, né? Ou quais são os resíduos que mais impactam depois na hora do tratamento, que não deveriam estar ali? Provavelmente os fármacos, eu acho que você já disse, mas você concorda comigo nessa minha afirmação, que são os fármacos, ou tem uma outra opinião? Concordo com você, Bruno. Você veja bem, os fármacos, e aí entre os fármacos seriam os rejeitos químicos, né? Fármacos, resíduos aí de solventes, resíduos de tinta. Por quê que a gente fala que eles são um dos vilões aí no tratamento, vamos pensar do chorume depois? Porque eles têm compostos químicos variados, de estruturas complexas, em que um tratamento de chorume normalmente prevê aí um tratamento biológico, um tratamento padrão,
esses fármacos não vão ser degradados nesse tratamento, né. E além do que, quando a gente pensa aí em tinta, alguma coisa assim, ainda tem metais pesados, que também não vão ser degradados num tratamento biológico. Então, isso acaba sendo um vilão, porque depois lá no final do tratamento e que você vai fazer o monitoramento analítico para ver se você está dentro do enquadramento para descarte, muitas vezes você pode ter um problema, né. Os microbiológicos também, é bom ter um pouquinho de atenção, embora a gente saiba que o chorume já tem um índice de micro-organismo elevado, a gente não prevê que se tenha patógenos, né, mais complexo. E quando você tem aí descartes de resíduos de serviço de saúde, você pode vir com alguns patógenos a mais, que também não são esperados aí lá no chorume. Doutora Ducelli, agora, é assim, quando eu não sei, né, e isso eu não deveria falar aqui, eu não sou especificamente da área de operação de aterro, mas quando você está operando um aterro, é obrigatório a fazer o ensaio gravimétrico? E há uma legislação específica para que exige a realização do ensaio? Então, Bruno, aqui no Brasil a gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, e nessa política tem aí todos os marcos que são desejados e a gente já deveria ter alcançado todos, não alcançamos ainda e estamos no caminho, né. E dentro disto, tá lá dentro da responsabilidade dos municípios, é fazer um plano de gerenciamento dos resíduos sólidos, né. Nesse plano de gerenciamento tem que prever fazer essa avaliação dos percentuais aí da composição dos resíduos sólido urbano. Então, indiretamente aqui a gente tem uma obrigação legal sim, de fazer esse estudo gravimétrico para vir compor esse, plano de gerenciamento de resíduo aí dos municípios. E voltando um pouquinho atrás ali, eu acabei me esquecendo, né? Para quem não sabe, no aterro, eu fiz a pergunta sobre o tratamento do chorume, mas a gente também faz a recirculação do chorume dentro do aterro, né? Existem resíduos que dificultam essa recirculação, ou que não deveriam estar ali, ou não? Bom, isso aí entra mais aí um pouco na gestão do aterro, né, mas eu vou dar aqui a minha percepção como química e que acompanha aí os ensaios analíticos, né. Pensando que eu estou lá com o chorume que ainda está em fase de tratamento, ainda tem várias coisas, e avaliando o que a gente acabou de comentar aqui do que não é desejado, vamos pensar lá, metais pesados, compostos orgânicos complexos, ficar circulando isto não favorece que você tenha aí o perfil de continuar o processo de degradação, né. Então eu vejo isso com atenção nesse aspecto. Mas aí, vale a gente conversar mais, ter um engenheiro aí que esteja mais aprofundado aí nessa recirculação dos chorumes. Perfeito, doutora. Era uma curiosidade aqui. Agora, continuando, a gente escuta muito falar sobre indicadores, né? Para pensar em indicadores e ensaio gravimétrico, você poderia citar os principais indicadores que se utilizam? Sim, sim, vamos lá, né. Como eu já até dei alguns pontos aqui, né, quem trabalha na área já deve ter percebido. Quando a gente fala aí de indicadores, a gente acaba, tentando criar os principais grupos do que se espera ter aí num perfil de um resíduo sólido urbano, por exemplo. Então, como eu comentei, matéria orgânica, então eu espero que tenha lá um percentual X de matéria orgânica, eu espero que tenha um percentual de plásticos, né, então a gente está falando aí dos plásticos, tanto plásticos filmes, que são os plásticos de BB, como também os plásticos duros, que a gente fala, que são os PADs, os PVCs, né. Alguns estudos a gente separa componente por componente, alguns estudos a gente é mais generalista e separa basicamente em plásticos moles e plásticos duros. Isso vai depender do objetivo do estudo, se ele vem para posterior valorização energética, então, dependendo do estudo, a gente tem que separar melhor esses plásticos, né. Mas, assim, a gente busca saber pelo menos o que a gente
percentual que a gente tem de plástico, percentual que a gente tem de metais, aí a gente fala em metais ferrosos, metais não ferrosos, especificamente também o alumínio, e aqui até tem uma curiosidade muito legal para compartilhar com vocês, né. Eu trabalho com estudo gravimétrico desde 2007, né, então já faz um tempinho aí que acompanho e comecei acompanhando aqui o município de São Paulo e depois fui expandindo, acompanho estudos aqui a nível Brasil, né. E eu vou dizer para vocês que lá em 2007, 2008, sempre quando a gente fazia um estudo gravimétrico, a gente encontrava um percentual de alumínio. A gente tinha alumínio, né, latinha de cerveja, latinha da Coca-Cola, latinha de refrigerante qualquer que a gente tem aí, e outras latinhas que a gente tem. E a gente não era um percentual grande, tá, menos aí 2% alguma coisa assim, mas tinha. E eu vou dizer para vocês que nos últimos 5 anos, não tem mais. A gente não encontra sequer uma lata no resíduo sólido urbano. Então isto vem nos mostrar o quê? A mudança de cultura da população, que a população já entendeu que, por exemplo, o alumínio, ele tem um valor importante, então esse resíduo já não vai mais para o aterro, ele é segregado antes. Segregado, às vezes, num domicílio que já faz uma coleta seletiva ou até mesmo por um catador que passa lá nas ruas e antes de ter a coleta, ele vai lá e retira as latinhas, né. Então, você vê como é interessante quando a gente tem esse histórico ao longo do tempo, porque aí a gente começa a ver até mudança em função de políticas públicas, de conscientização ambiental, né. Eu vejo isso com bons olhos, né, o fato de não ter mais o alumínio lá no estudo gravimétrico, quer dizer que ele já está sendo segregado antes e já está tendo uma destinação adequada. Falei até demais, né, Bruno, mas é que eu me empolgo com esses assuntos. Doutora, foi perfeita na colocação e acabou me gerando uma dúvida aqui, né? E eu gostaria da sua participação, que é o resultado do ensaio gravimétrico, ele pode ser utilizado pela administração, por uma prefeitura, para fazer um planejamento, né, de recolha? Eu até vou deixar a dica aqui, né? Eu falei que utiliza-se para isso às vezes, né? A gente não faz isso no aterro, né? Empresas de recolha faz antes de começar uma operação, mas a gente quer escutar de uma especialista. Sim, sim. Infelizmente, Bruno, às vezes as coisas não se comunicam tanto, eu vejo isto ainda, sabe. Às vezes você tem um bom resultado no estudo gravimétrico que poderia gerar indicadores interessantes para fazer a gestão, e às vezes as atividades são desconecta, né. A gestão do município está lá com um relatório, de repente o gerenciador é uma outra empresa que está mais preocupado com as toneladas que ele recebe, e essas às vezes não se conecta tanto essas informações. Mas sim, eu como especialista que vejo os estudos e vou acompanhando ao longo dos anos, vejo um grande potencial nisso, né? Os municípios que já têm essa visão e que fazem esse estudo já integrado com o aterro, com o gestor que faz a coleta no município, conseguem ter políticas mais eficientes de implementar aí parcerias com cooperativas, de conseguir segregar os resíduos, ou de colocar lá no próprio aterro uma central de triagem do resíduo que chega e conseguir fazer esse aproveitamento, né. E ou pensando numa coisa, mais à frente, né, que eu vejo que o Brasil vai ter que caminhar para esse norte, que é buscar soluções mais inteligentes, para a destinação do resíduo, não só aterrar, né, e mais buscar aí uma valorização energética pensando em incineração, como a gente vê que a Europa já usa muito, né. Mas lógico, isso envolve, grandes investimentos, envolve, uma gestão, uma logística muito importante, para que de fato você coloque um processo grande desse e que ele seja de fato eficiente. Doutora Dulceli, a gente está chegando ao final, mas antes eu não poderia de pedir, né, de solicitar que você falasse sobre a DSM Consultoria em Qualidade e Ambiental. Fala um pouco da doutora Dulceli e do trabalho da vossa consultoria.
Claro, um prazer, viu. Olha, a gente ainda pode marcar um bis depois, né, porque, nossa, eu falei tão pouco, eu queria falar mais. Vamos lá, falando um pouco de mim, né, como eu falei, eu trabalho aí nessa parte de resíduos desde 2007, então trabalhei aí por muitos anos em laboratório como, eh, num laboratório específico, né, mais de 10 anos como sendo responsável técnica desse laboratório, e foi aí que eu me envolvi, me apaixonei por essa parte ambiental. Então, basicamente, trabalho muito aí com ensaios químicos e trabalho com a norma 17.025, que é a por isso que é DSM qualidade ambiental, né. Trabalho muito aí com a gestão de laboratório, adequando o laboratório para atender os requisitos da norma ISO 17025. E dentro desse contexto, vem os ensaios químicos e aí chegamos aqui na gravimetria, que a gravimetria começa-se lá no campo, né, fazendo esse estudo lá no campo. Posteriormente, em vários dos projetos, a gente faz o quê? Seleciona a amostra para mandar para laboratório, para depois conhecer as características do resíduo do ponto de vista químico, né. Então, quanto tem lá naquela amostra representativa de metal, qual é o percentual de cinza, então isso é muito importante, né. Então a DSM circula aí nessas 2 áreas, mais no contexto ambiental, nesses projetos de execução, e também aí na qualidade dentro de laboratório. Gente, olha, estou assim super lisonjeada de estar aqui falando com vocês. Espero ter passado um pouquinho aí do que eu já vivi nessa jornada de estudos gravimétricos e ensaios químicos, e foi um prazer. Fica aqui, fico disponível para marcarmos uma próxima conversa. Doutora Dulcélia, o prazer foi nosso. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Olha, e eu vou cobrar mais uma conversa, porque a conversa foi muito interessante, muito boa. Muito mesmo obrigado pela vossa disponibilidade e desejo todo o sucesso do mundo à DSM. Obrigado e até a próxima. Obrigada.